Lélia Gonzalez foi uma ativista e intelectual negra. Denunciou o racismo e o sexismo como formas de violência que subalternizam as mulheres negras. As desigualdades raciais e sexuais existentes na sociedade brasileira, das quais, a meu ver, a mulher negra é o grande foco, tá? É nela que se concentram esses dois tipos de desigualdade, sem contar com a desigualdade de classe, desigualdade social, né? E o que a gente vai perceber é que na nossa sociedade, quer dizer, as classificações sociais, no caso, a racial, sexual, né? Entrando aí também, fazem da mulher negra este ser, assim, né? que é objeto dos mais sérios estereótipos existentes na nossa sociedade. Nascida em Belo Horizonte no dia 1º de fevereiro de 1935, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde graduou-se em História e Geografia, fez mestrado em Comunicação e doutorado em Antropologia Política. Atuou como professora em escolas de nível médio, faculdades e universidades. Eu, enquanto professora universitária, etc. e tal, se eu chego na universidade e fico calada, não abro a minha boca, né? Em relação à questão racial, bolas, e saio para as passeatas levantando bandeiras, eu não estou sendo militante, coisa nenhuma. Quer dizer, a minha militância tem que se dar, evidentemente, aí eu me recordo de um dos pontos básicos, né, do programa de ação, do MNU, que era justamente, né, você levar a questão racial onde quer que você esteja, né? Você tem que levar para o seu campo de trabalho mesmo, né? Iniciou o primeiro curso de cultura negra na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Dos cursos lá que eu dava no Parque Lage, curso de cultura negra, né? Para Lélia Gonzalez, o conceito de cultura deveria ser pensado em popularidade e servir como um elemento de conscientização política. Lélia, você tem alguma forma de organização para o negro fazer seu próprio roteiro, dirigir, gravar e produzir? Claro que sim. Qual? Claro que sim. Bom, não está vendo o Barijô Balas. Não é verdade? Mas uma coisa maior. Porque... Uma coisa maior, sim. Veja, nesse sentido, existe, né? Existem meios de você... que possa abranger todo mundo. Exatamente, de você conseguir financiamentos, de você conseguir meios assim, econômicos, financeiros, para a realização, né, do que você pretende. Qual é a forma de divulgar essa coisa que existe, que são as fontes financiadoras, que as pessoas podem fazer projetos e continuar claro. trabalho. Existe uma marcha, uma coisa que segura essa informação. Certo. Qual a forma de divulgar? Não, acho que a gente tem que furar isso. Acho que tem que furar. Para fazer exatamente. Cinema, claro. Negro, não. Eu acho que justamente no momento em que haja uma organização interna, né, dessas mulheres negras que têm essa atividade profissional específica, no momento em que elas se unirem, que elas se organizarem, elas vão fazer muito mais do que tem feito até agora. Essa é a minha perspectiva. É organização, né? Solidariedade e organização, né? Isso daí é que é básico, é que é essencial. Neste sentido, por meio do curso da cultura negra, propunha uma análise de contribuição africana na formação histórica e cultural brasileira, tendo incorporado ao currículo aulas práticas de dança afro-brasileira, capoeira e conhecimento das religiões de matriz africana. Foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado, que basicamente tinha como objetivo combater a discriminação e o racismo nos anos de 1978. Atualmente, esse movimento, que é a principal organização na luta do povo negro no Brasil, ingressou à assessoria política do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras. A Leila também ajudou a fundar o Grupo SING, um coletivo de mulheres negras, e integrou o Conselho Consultivo da diretoria do Departamento Feminino e da Grandes Quilombo. Uma das primeiras obras publicadas pela ativista foi o artigo Mulher Negra, um Retrato. E na década de 80 publicou seu primeiro livro, Lugar de Negro, em parceria com o sociólogo Carlos Rasenbaum. A obra trouxe um panorama histórico de modelo econômico de 1964, a inserção da população negra neste cenário e o resgate histórico dos movimentos sociais negros.
publicou em 1987 o livro Festas Populares no Brasil, onde registrava as festas populares espalhadas pelo Brasil, traduzindo a diversidade das manifestações culturais de cunho religioso ou não. Além da festividade, a obra mostra os laços indissociáveis entre Brasil e África. Lélia faleceu em 10 de julho de 1994. O seu legado, através da sua obra acadêmica e militância, contribuíram para impulsionar não apenas a questão da problemática racial no Brasil, mas também o papel da mulher negra na sociedade. E no caso do teatro, do cinema, da televisão, o que a gente vai perceber é justamente isso, né? Nós temos grandes atrizes, nós temos figuras, por exemplo, como uma Zezé Mota, como uma Léa Garcia, como uma Ruth de Souza, como a Chica Xavier, como a Zenaide, essas mulheres assim de uma força de interpretação extraordinária. Mas o que a gente percebe é o seguinte, que o espaço delas já está pré-determinado dentro desse espaço, né? Quer dizer, sempre papéis secundários, né? Um não respeito, né, à sua potencialidade, né, de interpretação, né, de atrizes. E o que a gente nota, por exemplo, eu fico assim observando uma Ruth de Souza e vejo que se essa mulher tivesse sido aproveitada, né, enquanto a grande atriz que ela seria tranquilamente a maior atriz brasileira de televisão, por exemplo, né? Porque ultimamente ela tem estado fundamentalmente em televisão, mas já esteve em cinema também, né?